Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar do primeiro trimestre, os resultados do primeiro trimestre de 2023 da Sinqia, tá? Mais uma empresa aí de software as a service, uma empresa aí focada no setor bancário, né? Fez muitas aquisições no passado, muitas emissões, né? Então teve um hype aí, pessoal falando dela e teve uma valorização. É uma empresa até que está interessante, tá? Mas as sinergias, para você ver como demoram, tá? Acontecer, a gente vai dar uma olhada nos resultados, vocês vão ver como ainda tem um resultado bem pequenininho. Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal, seguir nossa página do Instagram se for de interesse para vocês, né? Então vamos lá. Então assim que é, tá do primeiro tri. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Destaques do período. Primeiro trimestre de 2023. Né? Então aqui ó, a receita líquida deles. Top line é sempre que reflete mais, tá? Quando vai fazendo aquisição, fusão, né? Então a gente vê que crescendo ainda de maneira acelerada. Top line, a top line para quem não sabe é receita. Últimos 12 meses, tá? Last 12 months. E o EBITDA, a gente vê também que começou a refletir já, ó, dando uma sinergia de crescimento, ó, 20%. Mas a gente vê que o EBITDA deles ainda não é um EBITDA assim forte, aquele EBITDA cavalar, né? Porque a empresa, ela aqui, ó, se vocês olharem aqui o histórico da Sinqia, ela teve aqui um hype, né? Antes até da pandemia, disparou a cotação porque alguns influenciadores aí famosos começaram a falar dela e tal, e ela não tinha um resultado interessante, tá? Lembrava até um pouquinho a ClearSale, né? ClearSale, que eu já falei dela, que hoje eu acho que a ClearSale está se mostrando interessante, tá? Mesmo com as dificuldades, a ClearSale também, ó, disparou e agora despencou por conta do cenário macro. Então, assim, que ela tem o valor de 1 bi, 1,5 bi, né? Hoje, ó, deu uma quedinha. A gente vê que não é uma queda muito forte, né? Porque para quem está aqui no topo, né? Claro que fica relevante, mas é uma queda mais por conta do cenário macro, afetando essas empresas que têm que fazer muita aquisição, crescimento. Mas hoje ela já tem um EBITDA ajustado de 165 milhões para um valor de mercado de 1,5 bi. Não estaria cara, mas também não está barata, igual outras empresas que a gente vem falando por aí, tá? Então a gente vê que ela, lá no passado, quando ela já valeu aquele pico lá, não tinha nenhum EBITDA nessa escala aqui não, tá? O EBITDA era bem pequenininho. Receita recorrente, tá? Receita aí que tem renovações, constantemente o cliente mantendo. A gente vê que continua crescendo, tá com um número razoável, né? Chega próximo aqui do top line, né? Então a gente vê que a receita recorrente é bem próximo aqui da receita líquida. Um pouquinho da mensagem, da administração, olha. Atingimos nesse trimestre o recorde de vendas líquidas de receita anual recorrente, tá? ARR. Então com oportunidade de cross-selling, né? Muita empresa aí fazendo cross-selling, não só de TI, né? Empresa aí do agro também, incremento no P&D. Então, assim que ela tem duas despesas aí que eram muito fortes, tá? Ela não era uma empresa, tá, de receita recorrente também no passado. Eu até fiz um vídeo, acho que aqui fiz no Instagram, não sei nem se eu apaguei lá, em formato de Reels. E também tinha feito, eu acho, aqui no YouTube também. Ela era uma empresa que vendia software, né? E aí ela foi migrando, assim como muitas empresas lá do exterior, para esse paradigma de receita recorrente, tá? Que seria a renovação, software as a service, né? Não é vender o software, né? É ter uma assinatura do serviço e tal. A gente vê que eles estão atingindo recorde, ó, no trimestre. 14 milhões, a gente vê que é bem pequenininho ainda. E esse cross-selling vendendo outros produtos. Incremento. E as principais despesas deles é o quê? No passado, provavelmente vai continuar assim, é o CAPEX, né, que pode ser enquadrado com essas fusões e aquisições, mas também a questão de P&D, tá, que é a pesquisa e desenvolvimento que entra na DRE. O CAPEX já não é na DRE. Então a gente tem que olhar uma empresa dessa tanto na DRE como na demonstração de fluxo de caixa. Vamos lá, receita, lucro bruto, a empresa com lucro bruto crescente, né? EBITDA também, recorde de margem EBITDA, então mais uma vez, né? Eles estão conseguindo agora dar sinergia operacional. Então aqui no passado, tá? Que o pessoal começou a comprar ela, ó, lá em 2019, ela já estava fazendo essas aquisições, né? 2020, 2019, ó. Ela ainda não tinha sinergia nenhuma. Olha quanto tempo que demorou, né? Já 3 anos para começar a evoluir, dar alguma sinergia. Mas quem entrou aqui, tá? Primeiro, muita gente comprou aqui esticado, né? Por conta de influenciadores. E segundo também, que a empresa ficou fazendo várias emissões. E a emissão, quando você tem um valor de mercado, eles até emitiram aqui com valor de mercado alto, né? Então isso daqui não destrói tanto valor. Porque se você emitir com valor de mercado alto, você tende a captar um recurso de uma maneira mais barata, né? Mas, quando a empresa fica fazendo várias emissões, acaba diluindo os acionistas ao longo do tempo. Né? Aí fala um pouquinho de eficiência, fusões e aquisições. Né? Ó, considerando o cenário econômico atual, eles continuam analisando oportunidades, mas de forma mais seletiva e criteriosa. Ó, pagaram um pouquinho de dívida, né? Estão com um pouquinho de alavancagem financeira, aí o mercado também bate.
Alguns eventos aqui, ó, pagando JSCP. Receita aí de recorrente de software. A gente vê que eles cresceram, né? Aí tem uma carteira de contratos aí de alguns segmentos, né? Comply 7. A gente vê que carteira bem pequenininha, 6 milhões no trimestre. O total aqui foi 99 milhões. Então essa carteira aqui de contratos de Comply 7, bem pequenininha. Vendas líquidas 39 milhões. Importante contribuição de cross-selling. Reajuste por inflação, volumetria. Aí eles têm alguns segmentos específicos aqui que eu falei no início do vídeo, né? Eles atuam muito no mercado financeiro. Então, só puxar a cadeira aqui um pouquinho para o lado. Então aqui eles trabalham aqui com parte de fundos de investimento, a parte digital, segmento de banco digital, previdência, de banco, né, em geral, bancões também, consórcio. Então, a gente vê que é bem diversificado, tá? A adição foi recorde, então eles continuam captando aí por conta lá, o top line acaba refletindo também nessa adição, né? Porque eles compraram muita empresa. Um churn acima da média, né? O churn seria cancelamento aí do seu serviço, né? Principalmente impulsionado por clientes de previdência, cujo cancelamento do contrato já era previsto no momento da aquisição da Mercer Seguridade. Então eles tinham aqui uma empresa que elevou aí o churn, né? Então ela teve um churn um pouquinho pior. Fecharam algumas oportunidades comerciais. Então assim, já estava esperado esse churn subir um pouquinho. Não sei se vocês vão falar aqui, a carteira de aquisições. Essa questão aqui de aquisição entrou um pouquinho, né? Nesse trimestre. Número de clientes. A gente vê que é bem diversificado, tá? Ó, maior cliente é 2,2%. A empresa vem comprando empresas aí que tem uma carteira de clientes diversificada, isso é bastante importante. A gente vê que cresceu muito aqui no primeiro trimestre de 2023, né? 964 clientes, 250 clientes a mais do que o mesmo período de 2022. Resultado da consolidação da base de compliance e 7 de novas vendas. Desempenho financeiro, vamos lá. Receita disparando, né? O resultado se deu a partir do aumento de 19,8% na unidade de software, que totalizou 140 milhões, combinando um crescimento de 10% de serviços. Destaque para a unidade de fundos, que performou acima das demais. Eu acho assim, eles não abrem muito detalhe. A gente vê que o resultado dele estava mais ou menos estável, crescendo devagarinho. Ó. Primeiro tri para o segundo tri, depois para o terceiro tri, quarto tri. E agora no primeiro tri, em relação ao quarto tri, até ficou mais ou menos flat. Mas, ano contra ano, né, a gente vê que subiu muito. Mas me parece que é por conta desse cross-selling, né, que eles estão falando. E aí essa migração para o software as a service parece que está tendo um impacto bastante positivo. Ó. Eles tinham venda de software, né? Agora tem a questão de serviço embutido. Olha até aqui, ó. Serviços, 96 milhões, e o software, né? Mas esse software aqui, eles dão manutenção, eles prestam alguns serviços. Aqui não, é software por assinatura, né? Esses serviços aqui embutidos. Na verdade aqui não, né? Esses serviços aqui seriam manutenção, eu inverti aqui. E aqui dentro do software agora é software por assinatura, tá? É porque antigamente tinha uma dinâmica um pouquinho de apresentação. Então talvez, ó, tá impulsionando muito esse crescimento por conta dessa questão de software por assinatura, porque é muito mais rentável até para a empresa, que não é o core dela, ficar comprando software para dar manutenção, ela assinar lá um serviço durante o período ali, pô, se ela gostou, depois ela renova, né? Sai mais barato, porque ela não tem que desembolsar um valor muito grande. É semelhante até àquela permuta, né, que muita construtora dá algumas unidades dos apartamentos, dos empreendimentos que vão ser construídos ali para o dono do terreno, ao invés de desembolsar, sei lá, 1 bilhão para comprar aquele terreno, né? Então, isso daí está favorecendo eles, né, no crescimento ali da receita. Receita recorde, nível de receita recorrente, 84% de alta. Desempenho explicado pela implantação de backlog originado por novas vendas, como pelos reajustes contratuais ocorridos. Então teve aqui também reajuste contratual que aumentou essa receita, né? Um reajuste bem pesado, né? E novas vendas, né? Também entrou novas vendas. Algumas quedas aqui por conta de clientes que pediram serviços, mas que não se repetiram. E algum efeito sazonal também, né? Então a gente vê que a receita recorrente deles é bem alta, tá? Já caiu, né, ano contra ano, mas é por conta de alguns serviços que eles não ofereceram. Os custos, né, aumentaram bastante também. Aumento do quadro de colaboradores e reajustes salariais. Então a gente vê que ainda tem muita sinergia para ocorrer aqui, tá? Lá na margem bruta. Margem bruta, ó, 40%, mas empresa de software as a service normalmente tem margem bruta alta. Mas a gente vê que eles vêm aumentando, tá?
Aqui até caiu um pouquinho, né, frente ao ano passado. Incremento de custo e aumento do quadro de funcionários. Engraçado que eles botaram os últimos 12 meses, né? Nos últimos 12 meses a gente vê que a margem bruta subiu. Agora, se a gente pegar só o trimestre, a gente vê que caiu um pouquinho. Unidade de software. Especificação de cross-selling entre fundos e previdência e digital e consórcio, né? Então eles vão vendendo aí a assinatura aí dos seus produtos diferentes, né? Para segmentos diferentes. A implantação e customização do software e aqui a subscrição. Aqui eles já discriminam melhor, né? Porque lá antigamente não era serviço, não tinha aquele segmento serviço e software, né? Porque não era uma empresa de software as a service, né? Nos últimos anos ela começou a migrar, nos últimos 2, 3 anos. Foi até a pandemia que deu um boom nisso. Mas aqui a gente já vê essa discriminação até melhor. Boa parte é subscrição. E implantação e customização aqui. Teve um boom aqui nesse primeiro trimestre, né? Porque às vezes a empresa contrata o software as a service, mas tem uma receita aqui, um crédito aqui que tem que entrar de implantação e customização do software. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui no site de RI da Sinqia. A gente consegue puxar os resultados lá de baixo, que a gente dá uma leve comparada, né? 2019, vamos ver 2019? Primeiro trimestre. Pode ver que a recorrência também era alta, né? Recorrência. Olha o EBITDA ajustado, tá 18 milhões nos últimos 12 meses. Então tu vê, que eu falei, né? A empresa valia muito mais, né? 2019 ela valia quanto aqui? 2019 ainda tava subindo, né? Mas tava valendo quase a mesma coisa, 1,5 bi. Com esse EBITDA ajustado aqui 18 milhões. 2018, 21, 2020 também devia estar nessa faixa. Deixa eu ver se tem algum gráfico aqui mais legal. Ó, era muito crescimento orgânico, e depois começou a ficar inorgânico. Isso aqui é bom pra gente dar uma leve comparada, né, com o passado. Número de clientes. A 321, a gente viu lá que... Aqui é comparando os trimestres, né? Mais ou menos nessa faixa que eles estão crescendo ainda. Unidade de software. Ah, não. Na verdade, assim, é porque eles. Teve um release que eu olhei lá no passado que eles falaram que eles iam migrar para o modelo definitivo de subscrição, né? De repente tinha esse efeito aqui, eu não lembro qual foi o release. De implantação, customização, de venda do software, né? De uma maneira mais agressiva, né? Que a gente não tá vendo aqui nem em 2018, né? No primeiro trimestre, nem no primeiro de 2019, né? Porque a gente vê que a subscrição era forte. Não sei se tinha alguma dinâmica um pouquinho diferente na questão da subscrição. Deixa eu ver aqui no release de 2020, né? É bom que a gente faz um estudo um pouquinho mais completinho, né? Tá aqui primeiro tri. Vamos lá. Ó, mais uma vez, ó, EBITDA, não saiu do lugar, ó. E aqui em 2020 eles já estavam no primeiro trimestre. Absurdo, né? O valor de mercado, ó. Sei lá, o dobro disso aqui. 3 bi. Para um EBITDA anualizado aí de 21 milhões, né? Porra, isso aqui é muito pouco, gente. Tanto, vocês veem o hype aí, né? Receita recorrente, número de clientes, carteira de crédito. Aqui ainda está com subscrição. A gente vê que teve um crescimento, começou a crescer a subscrição, né? Eu não lembro onde que foi que eu vi essa questão de software as a service. Será que foi no final do trimestre? Final de 2020? Daí que deu um crash aqui, acho que foi 2021. Olha aqui. Teve um release desse aí. A gente vê que a subscrição começou a aumentar, talvez seja por isso, né? Na verdade, assim,
Eu não sei se eu vou conseguir puxar agora. A gente vê que a subscrição lá atrás era bem pequenininha, mas implantação e customização também tinha um valor pequeno, né? Não tão grande. Mas foi crescendo ao longo do tempo. De repente, por isso que a empresa botou até essas informações aí, que num dos releases aí que eu olhei, agora eu não vou achar qual release, mas vocês viram que era bem pequenininho, ó, como cresceu, né, a subscrição. Implantação e customização até veio forte, tá, nesse trimestre aqui. Custo de só lucro bruto, a gente viu que anualizando a margem bruta até subiu, né, no trimestre sofreu um pouquinho, mas o lucro bruto subindo. Então a gente vê que eles ainda têm, ó, potencial para ganhar sinergia, tá? A empresa começa a ter um patamar relativamente melhor, mas ainda não acho que é super barato não, tá? Ó, tem uma linha de projetos também, receita de... Aqui eles têm a unidade de serviços, né? Aqui é a unidade de software, né? E aqui a unidade de serviços. Talvez seja alguma coisa a ver com essa questão da unidade de serviços, né? Porque a gente vê aqui, ó, 96 milhões, crescendo bem, né? Ó, receita de outsourcing, que seria botar lá funcionário terceirizado, né? Custo dos serviços, ainda subindo também, né? Principalmente o incremento de gastos relacionado à expansão e operação em alguns clientes da base. Pouquinho depreciação e amortização. A gente vê que a margem é lucro bruto de serviços, né? A margem bruta é bem inferior, né? Não é isso? Bem inferior ao lucro bruto de software. Acaba que os nomes se confundem um pouquinho, né? Receita líquida. Mas até sofreu um pouquinho. Porque aqui você tem a questão do custo dos funcionários, né? Mas aí eles tentam mitigar, né? A questão de venda de software e a alocação de funcionários para a prestação desses serviços. A gente vê que ainda não é tão forte, né? 96 milhões, receita líquida de serviços. E a receita recorrente aqui de software. Não é de software não, peraí. Aqui, a receita líquida de software. 442 mais 100, 500 e pouquinho, né? Lucro bruto, margem bruta, vamos lá. Seguir despesas operacionais, ver que o gráfico aqui embaixo. A gente vê que as despesas ainda estão crescendo, ó, num patamar elevado, principalmente administrativo, cadê? P&D. A P&D até que não ficou tão forte aqui no trimestre não, é mais comercial, administrativo. TI e Facilities, né? Ele tem discriminando aqui TI e Facilities. Também tem fusão e aquisição, né? Mas ainda tem aqui a TI e Facilities subindo, ó. Nos 2 meses, 51%. No trimestre, 67%. Administrativo também sobe porque acaba adquirindo de outras empresas. Comercial também para venda desse software. Eles seguraram um pouquinho aqui, ó, fusão e aquisição. E P&D. Depreciação e amortização. Até no anualizado veio até alto, né? Amortização aqui, ó. Amortização de aquisições principalmente, ó. E outras amortizações de software aqui. 100 milhões. Mas não é tão relevante assim. Até frente ao EBITDA... não, a gente viu o EBITDA, né? Um EBITDA lá de 150 milhões, foi isso? Só de depreciação e amortização, 100 milhões. Cadê? Só de depreciação e amortização, 100 milhões. Então, aí, boa parte aí vem do depreciação e amortização. Então, a gente vê que a empresa... Claro, isso aqui é um efeito não caixa, né? Que a empresa deu uma segurada agora nas aquisições. Mas a gente vê que a empresa não está gerando isso tudo ainda de caixa, tá? Tem boa parte de depreciação e amortização. A margem até tá ok, né? Margem EBIT, né? Subiu um pouquinho no trimestre, mas a gente vê que não é grandes coisas, né? Não é um efeito exatamente caixa, né? Porque a empresa é uma empresa de aquisições constantes. Aí eles fazem um EBIT ajustado aqui, bota mais alguns custos da aquisição aqui, despesa extraordinária, custo extraordinário. No trimestre a gente vê que subiu 20%, mas 43 milhões. Resultado financeiro, pesando um pouquinho, tá? Que a empresa se alavancou, a despesa financeira ó, nos últimos 12 meses, até 81 milhões. Mas tem um pouquinho de dinheiro em caixa também que segura aí. Imposto, pagou um pouquinho de imposto. E lucro líquido, né? O lucro líquido caiu por conta dessa questão lá de despesa financeira, né? Resultado financeiro. Nos últimos 12 meses também. É isso. Resultado financeiro. 14 milhões negativo. 29 milhões nos últimos 12 meses.
Aí o lucro caiu. Mas a gente vê que a empresa também, ó, para um valor de mercado de 1,5 bi, pô, dá um lucro irrisório, tá? Irrisório, irrisório, irrisório. Aí eles fazem alguns ajustes aqui, ó, intangível de aquisição, efeito extraordinário, reconhecimento de opções de venda. Mesmo assim, 13 milhões de lucro, a 45 anual, para 1,5 bi, é um lucro bem puxadinho, tá? E a empresa está demorando. Fez umas sinergias, né? Mas é uma sinergia aí. A gente espera mais, né? A gente espera mais a sinergia. Caixa, equivalente de caixa. A empresa tem mais ou menos aqui 180 milhões, né? Com as ações, contando com a ação de tesouraria. Isso aqui é meio esquisito, né? Eu botaria aqui mais ou menos 100 milhões, tá? De caixa, mais esses, 120, mais esses 25 aqui, talvez. E 350 aqui de dívida. Mais opções de venda de participação de não controlador. Então 500 milhões é uma dívida pesadinha, tá? E esse EBITDA aqui é ajustado também. Aqui tem geração de caixa. Geração de caixa ajustada, a gente vê que menorzinho, ainda teve um gastinho de capex, arrendamento. Deixa eu ver aqui a DRE consolidada. Aqui na DRE eles botam, ó, serviços, outsourcing, projetos. O projeto é bem pequenininho ainda também, é muito sazonal, né? Aí tem aqui subscrição, que era bem pequenininho no ano passado, começou a crescer, crescer, crescer. Entra em software e serviços tem outsourcing, basicamente. Interessante que eles estão crescendo bastante, subscrição já há algum tempo, né? Mas crescendo mais por conta dessas aquisições, né? Aí receita líquida. O que é recorrente, o que é variável. A gente vê que recorrente é bem maior, vem crescendo também. Variável é pequenininho. Que é o primeiro trimestre, né? Custos. Os custos também tá corroendo quase tudo aqui. Principalmente... Não, dos dois lados, né? Tanto de serviço como de software. Mas esse custo aqui de serviço eles têm que enxugar mais, tá? Que a margem bruta deles tem que elevar. Aí tem uma despesa operacional também pesando bastante. A despesa operacional comendo quase o lucro bruto todo. E aí, se a gente pegar aqui sem o depreciação e amortização, a gente vê que teria dado aqui um LAIR de 19 milhões, né? E um... LAIR não, né? Porque aqui tem resultado financeiro. Com o resultado financeiro, é ínfimo, tá? LAIR de 4 milhões e 600. 30 milhões... 30 milhões no ano, né? Então, assim, para um valor de mercado, ainda estaria cara, tá? Assim. Então, acho que basicamente foi isso aí. Acho que deu pra gente destrinchar aí bastante sobre a Sync. Deixa eu botar aqui na página inicial, né? É uma empresa interessante, tá? Uma empresa que está no patamar melhor do que a gente viu no ano passado, mas para mim continua com o preço esticado. Acho que tem outras opções melhores, tá? Lockweber, ClearSale, a própria Card System, que a gente já fez vídeo aí no canal, que é uma mais redondinha. Enfim. E a TOTUS, né? Que é a líder aí do setor, talvez a melhor empresa de tecnologia aí da Bolsa. Pessoal, se eu tiver contribuído de alguma forma, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiver interesse, tá? Nosso serviço de análise, o link está na descrição do vídeo.